Olá, queridos amigos, este é o programa Reflexão sobre a Vida Boa, apresentado e dirigido pelo professor Jorge Melquiades. Estamos aqui no Fórum Civil da cidade de Itu para realizarmos as nossas entrevistas de hoje. Enquanto isso, aproveitamos para convidá-los para refletir sobre as seguintes questões. Você acha que bandido tem ética? E você acha que obter ganhos materiais por meio de práticas criminosas é profissão? Doutor Ayrton, o senhor acha que bandido tem ética? É um conceito muito difícil de qualificar. A ética seria, digamos, um relacionamento interpessoal dentro de parâmetros que a sociedade aceita como justos. Então, da ética do bandido para a sociedade constituída legalmente, obviamente que não há ética. Dentro da bandidagem em si, há uma ética, porque bandido respeita bandido. E na sociedade nós temos que respeitar o nosso semelhante na medida em que o direito dele não seja agredido pelo nosso e vice-versa. Então, entre a sociedade organizada e o bandido não há ética, não há esse relacionamento ético entendido dessa forma. Agora, entre bandidos, pelo pouco que conheço, pela profissão que exerço, há uma ética, porque bandido respeita bandido. Agora, o conceito é muito amplo e muito difícil de ser discutido, ou pensado, ou resumido em poucas palavras. Mas, na minha modesta concepção, é assim. Essa ética existe entre aquele grupo. Só que daquele grupo para outro organizado, como nós entendemos, com respeito às leis, aí não há essa ética. Jerônimo, o bandido tem ética? Se você for pensar, analisar no mundo deles, tem. Eles têm uma regra a seguir, né? Entre eles. Pode ser dita diferente do cidadão de bem. Com certeza, são situações diferentes. Cada um dentro do seu tempo, espaço e circunstância. Existem várias, vamos dizer, não existe só uma sociedade, existem outras situações também que vivem em torno disso, né? O senhor acha que obter bens materiais por meio de prática criminosa é profissão? Bom, pelo que a gente está vendo pela Lava Jato, virou, né? Não seria, mas pelo que a gente percebeu e está notando no país hoje, é a profissão que mais rendeu até hoje, né? Porque quem trabalha está numa situação muito difícil, complicada. Porque para mim, o que eles roubaram aí é uma questão até de se pensar num genocídio aí. Porque o desvio de dinheiro, que morreu de gente sem atendimento, hospital, escola, eles criaram o quê? Uma violência difusa e coletiva. Ela foi silenciosa e abrangeu todo mundo. Então eles formalizaram essa nova profissão. Doutor Luiz Henrique, bandido tem ética? Eu vou falar uma coisa aqui que pode até chocar vocês. Às vezes o bandido tem mais ética do que uma pessoa normal. Porque sabe que o bandido, ele sabe que se não andar na ética, ele vai ter uma punição muito grave. Pode até mesmo, como que eu posso dizer, qual a punição? A morte. Agora no nosso país aí, tem ética. Os políticos fazem o que fazem, as pessoas roubam, matam e não tem muita punição, em tese. A justiça até tenta punir, mas fica difícil com as manobras judiciais que você, o doutor aí, é advogado também, sabe como que funciona, né? E o senhor acha que obter ganhos materiais por meio de prática criminosa é profissão? De jeito nenhum. Inclusive vai até contra o ensinamento de Jesus que está na Bíblia. Eu acho que temos que ganhar o nosso pão de cada dia com o nosso suor. De jeito nenhum. Doutor Alcides, o senhor acha que bandido tem ética? Ele deve respeitar a ética dele no meio onde ele vive, não é isso? Mas eu não vejo a ética deles em relação vamos dizer, à população em geral. É claro que com a prática de crime falta totalmente com a ética com eles, deles para com a população em geral. O senhor acha que obter bens materiais
através de prática criminosa, é profissão? Não vejo como profissão. Eu não vejo. Eu acho que toda vantagem ilícita, ela pode ser considerada crime, então não tem como ver isso como profissão. Olá pessoal, a nova TV Com Sorocaba, canal 7 da NET, apresenta o programa Refletindo sobre a Vida Boa, todas as quartas e sextas-feiras às 21 horas, nos domingos às 17 e nas segundas às 10 da manhã, alternando a cada 15 dias com nosso outro programa, Reflexão sobre a Vida. Também estamos na TV Votorantim e na TV Itu. Não esqueça. Caro amigo ou amiga, você está preparado para raciocinar? Está preparado para se manter atento, atenta, desperto, desperta, diante de um encadeamento racional? Sim. Então, vamos comigo. Todos nós temos uma noção do que é ética. E ao expressar essa noção pela linguagem falada ou escrita, talvez sempre tenha alguém que diga: ética é conceito que se refere à conduta do homem. Uma outra pessoa poderá dizer: ética está relacionada aos valores do bem e do mal. Também pode haver quem diga: há várias definições de ética. Todavia, nós abrimos o programa de hoje perguntando: para que fim serve a expressão dessas noções, desse saber, desse conhecimento sobre ética? Hoje, em nossos dias, para que serve este saber? Tomamos da vida real um exemplo que será capaz de nos esclarecer o quanto esta pergunta inicial é pertinente. Veja bem, preste atenção. No dia 11 de junho de 2011, o jornal O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, publicou na sua página C9 uma matéria sobre o caso do jovem estudante Felipe de Paiva, que foi assassinado friamente por ladrões no campus da USP. Nessa matéria se destacava o advogado Jefferson Badan, que, perante a justiça, defendia o indivíduo que foi capturado e acusado de latrocínio. O Badan declarava que o seu cliente não iria dedurar o seu comparsa da ação criminosa. Por quê? E ele frisou isso muito bem. Todo bandido tem ética.
o Causídico ainda escandalizou um pouco mais quando fez questão de acrescentar que a ética do seu cliente decorria da profissão de bandido. Pode. É claro que neste caso, esse caso, hoje, está praticamente esquecido. Mas lembre que nós só trouxemos essa matéria do jornal para a luz novamente, porque a polêmica que teve na ocasião serve muito bem, perfeitamente, como tema para o início de nossa atual reflexão e também como introdução para os programas vindouros relacionados com a ética que teremos. Esse caso se mostrou muito importante para nós, porque ele oferece duas importantes questões para nossa análise. A primeira questão é: bandido tem ética? A segunda questão: obter ganhos por meio da prática criminosa é profissão? É claro que o advogado já deu essas duas questões como definitivamente resolvidas. Lembremos que ele sustentou: todo bandido tem ética. E lembremos que ele sustentou também e que essa ética é consequente da profissão de bandido. Então, não é? Esse advogado que em nenhum momento divergiu publicamente do seu cliente, um criminoso confesso, porque já confessou, não é? Orgulhosamente, ser fiel à ética da profissão criminosa. Mas acontece, então, que a afirmação do bandido, igualmente sustentada pelo seu advogado, traduz graves consequências, porque coloca a conduta do criminoso no mesmo nível ético de todos os outros profissionais, sejam eles advogados, policiais, artistas, jornalistas, marceneiros, professores, açougueiros, pedreiros, juízes de direito, etc. Essa afirmação que retira a ética da profissão coloca os profissionais de todas as categorias moralmente equiparados a bandidos. Sim. Por quê? Porque do modo como foi colocado, um profissional só difere do outro pela atividade especializada que assumiu e realiza dentro do contexto da economia política do seu país, de sua sociedade. É como se, desprovido do livre-arbítrio, da consciência ou da vontade racional,
o sujeito não escolhe por si entre o bem e o mal. Como um escravo muito bem adestrado, ele é bom ou mal conforme a profissão que é estabelecida pelos donos, gestores da economia política de seu país. Eles estabelecem a economia, evidentemente, secundariamente, quais são as profissões que darão o movimento a essa economia. E assim, então, de acordo com a ordem da economia política, uns se especializam em matar, estuprar e roubar. Outros, como o juiz de direito, em julgar. O açougueiro se especializa em lidar com a carne. O padeiro se especializa em produzir o pão e assim por diante. Desse modo, todos são iguais sob o ponto de vista ético, já que todos agem como manda a profissão. Por tal entendimento, os bandidos são tão úteis para a realização dos projetos econômicos elaborados pelos que comandam a pátria, tanto quanto os demais profissionais, devendo todos igualmente serem considerados bons cidadãos. Foi essa equiparação declarada pelo advogado que provocou muita indignação em alguns, provocou assombro em outros e nada, não provocou nada, absolutamente nada, na grande maioria das pessoas educadas ideologicamente para se manterem alienadas do que seja um problema ético. Essa matéria do Estadão publicou ainda a manifestação do presidente da OAB de São Paulo na época. Talvez, assim, por uma falta de tempo para examinar melhor o assunto, o presidente, acuado por jornalistas, declarou que não via na afirmativa do causídico nenhuma transgressão ao Código de Ética dos Advogados. Para ele, o código da entidade não rezava nada em contrário a essa declaração que rebaixava os advogados ao mesmo nível ético dos bandidos. O Código de Ética dos Advogados, portanto, não teria sido contrariado pela afirmação que iguala a conduta ética dos bandidos à dos advogados. Ou seja, a afirmação é de que não é a vontade consciente que dá fundamento para a conduta ética, e sim a profissão. Que fique bem claro isso. Não é a vontade consciente, o livre-arbítrio que estabelece se o indivíduo vai agir bem ou mal na sociedade. É a profissão dele que é a responsável pela sua conduta ética. Se o camarada muda de profissão, então a questão é, vai obedecer outra ética, certo?
Então tem mais de uma ética. Cada profissão tem uma ética. Então o que é ética? Se é distribuída assim, diferentemente, para as profissões. São perguntas que nós iremos tentar resolver nesses nossos programas. Então, prosseguindo, se o Código de Ética dos Advogados nada tinha contra isso, é porque estava em harmonia com o entendimento do bandido e de seu advogado. Correto? Correto. Não tem nada contra, está a favor. Depois de declarar a posição do Código de Ética da entidade, o presidente da OAB de São Paulo, na época, também decidiu acrescentar a sua particular e pessoal opinião. Segundo o jornal, a mesma matéria, ele diz que na afirmação polêmica teria havido apenas um mau entendimento de conceitos. Aí então ele se propôs a oferecer aquilo que é o bom entendimento. E teria dito: a ética é do que é justo, é do que está dentro da lei e que não prejudica o semelhante. Como a gente pode ver, em sua opinião, bandidagem não poderia ser considerada atividade ética. Mas poderia ser considerada profissão? Então, na opinião pessoal do presidente, também não havia nada de antiético na declaração do advogado. Apenas um engano necessitado de correção pela análise meramente semântica. A situação foi encarada, então, como a de um estrangeiro que dissesse maçã no nosso idioma, com sotaque apontando para uma banana. Apenas sorriríamos e colocaríamos ao par dele a correlação correta entre a palavra que ele usou e o fruto que deveria indicar. Só que essa situação em curso, a da declaração, você repara, não era tão simples de resolver como definir a palavra maçã, apontando para o fruto que lhe serve de significado concreto. A conduta ética exige uma compreensão mais precisa, inclusive na sua relação com a profissão. Por isso tudo é que ficou ambígua a tentativa do presidente de definir rapidamente o que é ética. Ele terminou dizendo que a ética é do que é justo, do que está dentro da lei e não prejudica o semelhante. E ponto. Como de fato, todos concordam que a ética está diretamente ligada a abstratos conceitos como justiça, como lei, bem como ao propósito de não prejudicar o semelhante. Todos concordam, claro. Mas é bem provável que nem todos concordem que o fundamento da ética seja dado pela conduta
que costumamos rotular gratuitamente de profissão. Na opinião do presidente, a equiparação de advogados e de outros profissionais com bandidos seria apenas um equívoco de entendimento, portanto, justo, porque não fere a lei e supostamente também não prejudica ninguém. Por ele, devemos concluir que a declaração foi ética. A declaração que iguala profissionais de todas as outras categorias eticamente com a atividade do bandido. Teria apenas um equívoco tão inocente quanto aquele do estrangeiro que chamou a banana de maçã. Bom, depois, o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo encerrou a sua declaração ao jornal com o seguinte comentário: é nessa esteira, lembre, nessa esteira da justiça, da lei e da finalidade de não lesar ninguém, que a ética surge e jamais se relaciona com o crime. Oh, caramba, aqui nós percebemos, é claro, que se o jornal publicou exatamente o que foi declarado, o presidente da ordem terminou dizendo que a ética jamais se relaciona com o crime. Porém, contudo, de fato, ele aceitou também o contrário. Aceitou que a ética se relaciona com a profissão do criminoso e, portanto, com o crime. E foi assim, então, que no saldo dos argumentos do presidente publicados no jornal, a ética de sua própria entidade teve defesa inexpressiva. E, menos defendida ainda, ficou a ética da sociedade em geral e das outras profissões. Questão seguinte: salvo tenhamos perdido alguma declaração posterior, o advogado Badan não se retratou. E se não o fez, foi porque sentiu que seus argumentos não precisavam de revisão. E que, portanto, se não precisavam de revisão, a sua afirmação foi ética. Ou seja, sua afirmação foi boa e correta para a sociedade em geral. Fica fácil de nós percebermos que quem não exerce a atividade criminosa deve ter odiado esse embate que terminou num mero apaziguamento de opiniões. Quem não exerce a atividade criminosa, talvez se orgulhe de escolher com livre consciência a conduta profissional e se orgulhe de exercer a sua profissão com dignidade e honestidade. Por isso, deve repudiar
a equiparação de sua conduta com a do bandido. Mais indignado fica ainda quem aprendeu que as opiniões são meras expressões de desejos e interesses pessoais. Portanto, não visam o bem do coletivo social e está pouco se lixando com o prejuízo dos outros. No caso em apreço, então, prevaleceu a indefinição do que é profissão e do que é ética. Sem dúvida, essa indefinição fez naufragar nas águas da publicação jornalística as opiniões dos que dela participaram. E do bom senso que naufragou, só vieram à tona, na superfície da publicidade, os destroços das opiniões contrárias. Estou dizendo que o caso revelou, para quem quis ver, que há uma generalizada imprecisão conceitual na noção que normalmente as pessoas têm a respeito da ética, de modo que, se é justamente a ética que dá fundamento para a conduta e profissão escolhida pelo cidadão, o assunto trafegou na contramão da razão. Em outras palavras, sem termos uma definição apropriada, segura, sobre qual a atitude certa a tomar nas relações sociais. Sem essa direção de qual a atitude certa a tomar, todos se julgam bons e corretos, ainda que agindo como bandidos, estupradores e criminosos. Agora, o maior problema é que, embora ética, profissão e muitos outros conceitos não sejam bem definidos nas opiniões, são as opiniões que educam e incentivam as pessoas de raso discernimento a agirem como desejam na sociedade, especialmente de modo egoísta, lesivo ao alheio e criminoso. Por isso, talvez fosse bom que todos nós lembrássemos e perguntar novamente: para que fim serve a expressão dessa noção confusa sobre o que é ética? Quem é favorecido por essa indefinição generalizada? Quem lucra por essa indefinição generalizada? Queridos amigos, a próxima música que iremos cantar foi psicografada pela nossa amiga Elisete Ramos. Lia, como é carinhosamente conhecida entre nós, nunca fez nenhum curso de formação musical. No entanto, já psicografou de mais de 30 músicas. Com vocês, Visão Ampliada.
claro, que poderíamos começar a responder desde já com recitações sobre o que disseram pensadores famosos sobre a ética. Contudo, se nós rejeitamos as opiniões por serem emitidas antes da realização de uma investigação meticulosa e racional sobre o assunto, também, pelo mesmo princípio, preferimos não reproduzir o que outros disseram, como se fôssemos papagaios ilustrados. Não sei se cabe. Papagaio ilustrado. Vamos dizer melhor, um papagaio bem amestrado. Tem papagaio que canta o hino nacional. Então, sem desprezar toda a vasta contribuição dos grandes pensadores da humanidade, nós preferimos raciocinar. Raciocinar procurando entender, compreender o que é ética na profundidade de argumentos que servem de seus fundamentos, que sejam incontestáveis, irrefutáveis. Ou seja, nós preferimos buscar o entendimento racional dos fundamentos da profissão e da ética do que reproduzir de memória, como papagaios, aquilo que alguém nos diz, seja lá quem for este que nos diz. Deve nos servir de lição, muito bem aplicada, essa que no caso exposto pelo jornal, se falou sobre ética e profissão de modo indefinido e certamente muitos fazem a mesma coisa ao falar de justiça, de moralidade das leis, de valor que se deve dar ao prejuízo alheio. Então, reforçando o entendimento do que já vimos, repetimos que nessa matéria também não ficou definido se éticos são os bandidos, suas vítimas ou ambos. A indefinição das opiniões é terrível. Não esclarece e não esclareceu de modo indiscutível e irrefutável se há alguma diferença ética entre a atividade do bandido e a atividade de quem não é bandido. Aliás, a indefinição ética permite supor que o comparsa do bandido e do crime é todo aquele que mantém a indefinição, porque na indefinição há a omissão de assumir uma firme inconformidade e reação contrária ao crime, à corrupção, ao roubo, ao recebimento de propina, ao saque dos cofres públicos. Estamos vivendo tudo isso porque, infelizmente,
na atualidade, o mais frequente na educação geral das crianças e jovens é essa omissa indefinição. Pode parecer óbvio dizer que antes de ensinar é preciso aprender. Mas, de fato, na prática, enquanto não aprendermos a definir uma posição racional, coerente e, portanto, nitidamente contrária ao crime e contrária às irracionais opiniões, corremos o risco de sermos apontados como o comparsa. O comparsa que o assassino não quis dedurar. Ainda bem que ele não fez. Bom para nós. Sim, porque quem quer separar o joio do trigo não se omite na ação. Primeiro aprende a distinguir a erva daninha da planta que o alimenta, com a qual ele faz o pão. E depois de ter aprendido, age. Age de modo a ceifar, a arrancar a praga. Da mesma maneira, quem não gosta de ser comparado com bandido, precisa distinguir com clareza a diferença que há entre a atividade de um cidadão de bem e a atividade do bandido. Conhecendo a diferença, se pode saber qual é a que devemos cultivar para ter uma vida boa em sociedade, nas relações sociais. Aprendendo, enfim, a pessoa pode se definir ou tomar consciência do lado que costuma atuar na sociedade. Nos termos da psicologia profunda, essa tomada de consciência acontece quando a pessoa percebe que andou cultivando a lavoura do joio na inconsciência, achando que estava tudo bem, e ao mesmo tempo impedindo o trigo de se desenvolver. Só após essa tomada de consciência, a pessoa pode protestar contra qualquer confusão que se faça entre o joio e o trigo. Resumindo, finalmente, só uma rigorosa definição de ética pode esclarecer quais são as diferenças existentes entre as atividades bandidas e as que não são. E é no sentido de entender sobre ética que estaremos refletindo de modo racional em nossos programas. E agora eu devo lembrar isso, olha. E entendendo também que raciocinar não é tão fácil como pensamos. Alerto isso porque fomos educados para crer que estamos raciocinando quando, na inconsciência, podemos estar apenas pensando. O naufrágio do bom senso também se dá nesse tipo de indefinição, ou na confusão que geralmente se faz entre pensar e raciocinar. Para finalizar,
alerto que, obviamente, precisaremos dedicar um bocado de paciência, de atenção e de esforço para exercitar a disciplinada capacidade intelectual de raciocinar. Quando eu falo sobre esse esforço, a maioria já exclama: "Tô fora, fui". Mas ainda assim, eu convido os seletos que me assistem para mais um encontro no próximo Reflexão sobre a Vida Boa. Recebo o meu abraço com carinho e até lá. Obrigado. Doutor Antônio, o senhor acha que bandido tem ética? Eu acredito assim, que no meio deles, eles possuem ética e são julgados pelos atos que cometem. O que não está acontecendo com a sociedade de uma forma geral, que tem demonstrado que tem agido com pouca ética com relação ao próximo, né? Eu penso dessa forma. O senhor acha que o ganho, obtenção de bens materiais por meio de prática criminosa é profissão? Não, eu acho que aí está errado, mas aí compete ao Estado policiar essa forma de obtenção desses ganhos de forma ilícita, né? A ilicitude nada justifica, né? Os fins não justificam os meios, como se diz, né? Então eu acredito dessa forma. Muito obrigado. Doutor Luiz Antônio, o senhor acha que bandido tem ética? Bem, nós precisamos começar primeiro discutindo a dignidade do ser humano, né? Nós devemos respeitar a dignidade do ser humano. Todos nós, é princípio constitucional, está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a dignidade, o que significa dignidade, né? É o merecimento ético e o comportamento honesto. Então, dependendo das situações, nós temos, por exemplo, o bandido. No contexto social é evidente que ele não tem merecimento ético, mas o bandido, no contexto onde ele vive, na maneira como ele vive, de onde ele nasceu e como ele vive, por exemplo, dentro de um presídio, lá também existe uma ética entre os próprios bandidos. Então, cada um tem a sua ética. O bandido, naquele momento, dentro do presídio, se ele não respeitar a ética, ele é excluído da forma mais violenta. Agora, para a sociedade, nós entendo que ele não tem esse merecimento ético, ele tem direito à dignidade como ser humano, de respeitar a sua integridade física, de recuperar moralmente, isso tudo nós achamos que ele deve ter. Então, sob esse aspecto, ele tem sim um merecimento ético, né? Devemos respeitá-lo. Agora, a sociedade em si é evidente, se ele praticou um ato que ofendeu a sociedade, ele perdeu a credibilidade e o merecimento. O senhor acha que obter ganhos materiais por meio de práticas criminosas é profissão? Evidentemente que não, né? Nós devemos, isso é efetivamente ética, nós devemos ter um comportamento social compatível com a vida em sociedade, conquistarmos os nossos bens materiais de acordo com os nossos esforços, né? Sem solapar ou retirar direito de qualquer pessoa. Então, quem constitui um patrimônio à custa de outro, sem dignidade, sem honestidade, ele não tem merecimento ético e não merece respeito. Então hoje nós temos aí, aproveitando o gancho, né, esta situação caótica da política no Brasil, que infelizmente, né, eu acho que quem desvia milhões, prejudica milhões de crianças, um bandido às vezes prejudica 1 ou 2 ou 10 pessoas. E o deputado, o senador, enfim, o governante que desvia dinheiro público, ele assalta, ele fere, ele ofende, ele tira a dignidade de milhões de crianças, pessoas, jovens, adultos e velhos. Ele pratica um ato de lesa pátria. Estamos aqui na Faculdade de Direito de Itu, na FAD-Itu, para realizarmos as nossas entrevistas de hoje. Professor Luiz Eduardo, o bandido tem ética? Essa é uma questão bastante complexa. Ela parte de pressupostos. Se nós entendemos que
ética é diferente de moral, nós teremos algumas consequências diferentes também, uma resposta diferente. Particularmente, creio que sim, o bandido age dentro de uma ética própria dele, que obviamente não coincide com a ética da sociedade, com a ética do grupo. E obviamente é importante perguntar quem é esse bandido também. Quem é esse bandido? Nós temos um estereótipo de bandido que normalmente está ligado a crimes comuns, crimes de furto, roubo, esses crimes comuns. Porém, hoje, como os noticiários nos revelam, nós temos uma importância e um tipo de bandido que sempre existiu, porque o ato já era criminalizado, mas que hoje nós vemos atos de corrupção também e que são tão bandidos quanto os outros. Obter bens materiais através de prática criminosa é profissão? Essa também é uma questão complexa, né? Ser ou não ser profissão depende de uma identificação legal ou ao menos uma proibição, a ausência de uma proibição para o reconhecimento da atividade como profissão. Temos inúmeros exemplos onde existem profissões que não são consideradas éticas, porém são consideradas profissões. Tanto é que os rendimentos o Estado brasileiro tributa os rendimentos. É importante os casos recentes da Operação Lava Jato, operações de corrupção, os rendimentos, ainda que ilícitos, foram tributados e foram considerados receita. Então, se o próprio Estado brasileiro considera receita, e se o próprio Estado brasileiro tributa, tem-se que, ainda que de uma origem ilícita, deveria ser considerado uma profissão. Professor Rui, o senhor acha que bandido tem ética? Pois é realmente uma pergunta bastante complicada. Se a gente partir de algum tipo de conceito, nós temos um senso comum e um senso crítico acerca do que é a ética. Se a gente for passear pelo caminho do que é um senso comum de ética, que é o senso da sociedade, a gente chega à conclusão de que o bandido não tem ética porque ele atua de uma maneira em que é reprovável pela sociedade. Mas se a gente for passear um pouco pela análise crítica do que é ética, e aí distinguir talvez a moral da ética, a gente pode chegar a uma determinada conclusão de que o bandido, dentro do meio em que ele vive, dentro de uma organização criminosa, hoje nós temos organizações criminosas, né, como o PCC, como se fosse uma empresa institucionalizada, e aí dentro do cotidiano desta empresa, dessa organização criminosa, eles atingem sim um determinado nível de ética dentro das condutas que são aprovadas no meio deles. Então, nesse sentido, é possível dizer que eles tenham ética neste ponto de vista. E obter bens materiais através de prática criminosa é profissão? Veja, eu já acredito que não seja profissão. Adquirir os bens através de prática criminosa, como a gente já vem falando, já nesse sentido, a profissão tem que ser regulamentada por lei. Existem algumas profissões que não vêm sendo regulamentadas, e a prática criminosa não é uma profissão regulamentada por lei, dificilmente será regulamentada por lei. Daí então, com uma consequência desse entendimento, a aquisição de bens, patrimônio através de uma prática criminosa, eu entendo que não é isso, não deve acontecer, não é profissão.